Oi, pessoal! Estamos aqui hoje para um novo episódio do EcoCast. Tô muito feliz em dizer que a Júlia está aqui comigo novamente para esse outro episódio. A gente conseguiu, gravar mais um episódio juntas. E, de novo, nesse segundo eu vou ser entrevistada. Então, para quem não me conhece, quem não assistiu o primeiro, volta lá e assiste o primeiro. Mas eu sou a Leti, da Eco Brinquedos Educativos. E estamos aqui agora começando com o nosso podcast, o EcoCast, para falar sobre desenvolvimento infantil, infância e tudo que tange esse universo que a gente vive no dia a dia. Hoje o tema vai ser, vou deixar pra Júlia contextualizar pra gente um pouco mais. É um assunto que eu tenho muita curiosidade. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Júlia. Pra quem não viu o primeiro episódio da EcoCast, eu sou amiga da Leite. Eu tô aqui conduzindo temporariamente o EcoCast. Eu tô sendo a apresentadora honorária, digamos assim. E eu sou estrategista e especialista em comunicação e CRM. E aqui, nesse episódio, a gente vai falar de um tema que eu tenho muita curiosidade. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo também, porque é um assunto recorrente no nosso dia a dia como adultos, né? Então, é um assunto que impacta a nossa vida como adultos, mas principalmente, cada vez mais, tem impactado também a vida das crianças, a saúde das crianças, que é telas, né? O papel das telas, toda essa mudança que a gente vive de tempo de consumo de telas, como isso tem impactado as crianças, o desenvolvimento infantil também. E também a gente vai falar sobre a importância do brincar nesse mundo que está tão dominado pelas telas, seja através de tablets, de smartphones, até da própria televisão. Qual é o papel que o que o brincar resgata, né, nas infâncias e no desenvolvimento das nossas crianças. Então, Leite, para começar, eu quero te fazer uma pergunta que ela pode ser meio cabeluda, mas é para começar com o pé direito, que é, quando a gente fala em telas, o problema é o excesso de telas ou é a forma como as crianças estão consumindo essas telas? Ju, eu acho que são os dois, sabe? Porque, assim, como tu bem colocou, né? Isso é uma grande questão hoje em dia. Agora já não é mais tão novo, já se tem muito conhecimento sobre o impacto, sobre as consequências e tudo mais. Mas ainda é um grande desafio para a sociedade lidar com isso no desenvolvimento infantil, né? E esse é um assunto que me interessa muito. Como eu falei mais no primeiro episódio até, eu gosto muito de estudar desenvolvimento infantil. Fiz uma pós em neurociência e desenvolvimento infantil para me especializar nisso. Inclusive, o meu TCC foi sobre o impacto das telas, mais especificamente na primeira infância, né? Justamente porque eu acho que é um tema importante de ser conversado, trazido, debatido. E já aproveito para recomendar um livro que é A Tecnologia na Infância. É um livro maravilhoso que fala sobre o impacto da tecnologia. Usei ele como base para escrever meu TCC também. Mas voltando aqui para a tua pergunta, eu acho que são muito essas duas coisas conectadas, sabe? O excesso é muito ruim. O excesso de tudo, na verdade, Sim. né? Quando a gente fala em excessos, assim, é muito ruim. E a forma de ser utilizado também. Porque quando a gente fala de telas, a tecnologia faz parte da sociedade. Sim. Então, assim, a gente não pode dizer que, ai, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, não vamos lidar. Cara, faz parte da sociedade, a gente tem que lidar com a tecnologia. A gente precisa ensinar as crianças a lidarem com a tecnologia de uma forma saudável. E isso tem que partir de nós, adultos, né? Então, eu vejo que isso é um desafio justamente porque as pessoas se perderam com essas informações, assim, qual que é o limite, o que pode, o que não pode, porque, assim, a tela, ela facilita muito pro adulto, né? Eu vou dar um celular, eu vou dar aqui a tela para ele ficar quietinho, para não precisar dar trabalho agora. Então, é um desafio porque muita gente se perdeu nisso, né? E o excesso, muito ruim. Isso tem estudos científicos que comprovam o quanto as telas em excesso impactam no desenvolvimento. Porque, assim, quando a criança está na frente de uma tela, indiferente do conteúdo que ela está consumindo, ela está passiva, né? Ela é um ser passivo, ela está ali recebendo, ela não está sendo a protagonista, fazendo uma ação. Então, é muito diferente para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento cerebral, tu estar sendo o protagonista, fazendo parte, né? Desenvolvendo uma habilidade do que simplesmente recebendo ali um estímulo, né? E aí, qual é esse estímulo? Também faz muita diferença. Então, assim, se precisa dar a tela naquele momento, ok, mas o que tu vai dar naquela tela?
Até por questão de segurança, né? Hoje em dia, assim, Uhum. tu sabe que o mundo da internet é um mundo, uma terra sem lei, né? Então, a gente, se não tá ali em cima e de olho no que essa criança tá consumindo, isso pode ser até muito perigoso, né? Então, existem várias camadas nesse ponto, mas é a questão do excesso e do o quê. E aí, falando em excesso, né? É que nem eu falei, isso aí é embasado, estudos que comprovam a quantia que o excesso impacta no desenvolvimento de habilidades. Até a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS, eles fizeram um estudo e criaram ali um boletim com recomendação de tempo de tela por faixa etária. Então, assim, é importante se, imagina, tá sendo... É um boletim sobre isso? Isso é muito importante, sabe? Até para trazer aqui, até 2 anos, a recomendação é 0 horas. Nem um Uhum. pouco de tela, porque até 2 anos, a criança é o momento em que aquele cérebro tá com a maior plasticidade cerebral. É o momento em que, meu Deus, as conexões cerebrais, as sinapses estão muito fortes. Tudo é estímulo, entendeu? Então, os 2 primeiros anos são os mais importantes pro desenvolvimento infantil. E por isso que é recomendado 0 horas de tela, né? Uhum. E aí, de 2 a 5 anos, a recomendação é no máximo 1 hora com supervisão, porque aí a gente fala muito tanto da questão de segurança, né? De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas no máximo. E a partir de 11 anos até 18 anos, de 2 a 3 horas, né? Essa é a recomendação da SBP e da OMS com relação ao uso de telas. Então, o excesso, sim, é uma grande preocupação, né? Quando é um desafio pra gente, né? Eu, vira e mexe, preciso estar me policiando sobre o tempo que eu tô passando, scrollando, enfim, em redes sociais e o tempo que eu tô passando no celular. Então, é um desafio pra gente também, principalmente para as crianças, né? Como que a gente dosa isso pras crianças. Mas eu vi um Reels, Leite, esses dias, era um conteúdo no Instagram que foi bem chocante pra mim, assim, porque ele tava em tela dividida, Uhum. e ele comparava um desenho animado dos anos 90. Eu acho que era o Ursinho Pooh. Eu tenho quase certeza Sim, que eu era do conheço Ursinho esse Pooh. vídeo. E compara. Então, eu rodava o Ursinho Pooh em cima, o desenho antigo, né, dos anos 90, 80, não sei. E embaixo um desenho animado de hoje em dia. Então, eu fico me perguntando se. E assim, ritmos totalmente diferentes. Hoje em dia, os conteúdos estão muito mais frenéticos, com muito mais estímulos. A gente zonzeia de olhar aquilo, né? Imagina uma criança. Enquanto o Ursinho Pooh tinha uma cadência na contagem da história, era um ritmo mais lento, dava tempo para a criança consumir o que estava acontecendo com os personagens, enfim. E me chocou muito. Então, eu me pergunto, eu quero saber a tua opinião sobre o tipo de conteúdo também, porque tu falou muito ali de o tempo, né, de ideal ali de utilização para cada faixa etária, mas eu fico me perguntando o que essa criança tá vendo, não só em termos de segurança, como tu já falou, o perigo de acessar conteúdos abertos que são inapropriados, mas também o que o adulto está fornecendo para aquela criança, porque a tela ela vai ser inevitável, mas o que eu tô oferecendo através da tela que realmente também importa, né? E também de que forma, né? Porque, assim, é justamente essa questão do limite de horário, porque a tela, ela traz, né, de uma dopamina rápida. Então, o teu cérebro quer mais daquilo. Tu joga ali um joguinho, tu olha um Reels, já é difícil pra gente, como adulto, se controlar. E querer ficar mais sempre... Imagina pra uma criança. Então, assim, O que tu recomendaria como, por exemplo, um tipo de conteúdo, assim, que tu acredita que possa ser mais lúdico ou mais calmo, ou algo que não vai, ao menos não vai fornecer tantos danos, sabe? Isso que tu falou da comparação dos desenhos antigamente é muito real, porque É. esse é um exemplo claro, né? Às vezes eu escuto alguém falar, ai, mas na minha época também eu olhava muita tela e não aconteceu nada. Mas qual tela tu Uhum. olhava, O né? que tu tava O olhando que na tu tava tela? olhando? E essa comparação é bizarra, porque hoje em dia é cor, é barulho, é muito estímulo. Tu sai daquilo ali sem saber o que tá acontecendo e, nossa, antes era devagar, tu escutava a música, surgia um passarinho, não era um milhão de coisas ao mesmo Uhum. tempo, né? Então é um estímulo completamente diferente. Existem conteúdos que podem ser interessantes, mas o mais importante é que o adulto consuma primeiro aquele conteúdo, né? Pra Uhum. ver o que aquela criança
vai consumir. Eu já vi vários desenhos que às vezes tem lições que tu não quer que o teu filho aprenda, sabe? Um desenho infantil. Então, assim, tu liberar a tela sem noção e sem controle, tu sabe o que vai estar Não ali. existe uma recomendação, então, cravada na pedra. Vai muito. E a importância também do adulto. É exatamente o que você falou. O adulto consumir e entender se isso tá frenético demais pra mim, se isso tá me estimulando, se isso tá me irritando, vai irritar a criança também. Então, E passar até pelo analisar filtro do o adulto. comportamento da criança. Perfeito. Porque, assim, o pós-tela, tu sente. Nossa, quem aqui tem criança pequena em casa sabe. Tu sente o comportamento da criança. Sim. Então, assim, dependendo do que ela estava fazendo ou consumindo, ela sai dali ou mais agitada, não consegue dormir, dependendo do horário, mais agressiva. Então, né, o que tá... A gente tem que observar o comportamento dela na vida, assim, porque às vezes eles até falam alguma coisa que os pais nem perceberam que eles viram num canal do YouTube, às vezes, e até em questão de canais. Cuidar com esses canais abertos, né, que do nada surge alguma coisa que não era o desenho que a criança estava olhando, um anúncio sobre alguma coisa, um vídeo que não era o vídeo... a intenção, né? Às vezes até TikTok. Nossa, tu tá ali num vídeo, mas de repente tu já tá num mundo completamente diferente. O que tá acontecendo ali? Então, eu acho que o mais importante é realmente o adulto consumir isso antes e saber aonde está colocando, o que tá acontecendo e que tipo de estímulo que ele quer dar com aquele conteúdo, né? E pensar não só no vou colocar o meu filho na frente de uma tela ou não, né? Vou permitir com que essa criança esteja na frente de uma tela, mas filtrar o que essa criança tá consumindo. E tu falou isso, Leite, e é muito verdade, assim, muitas vezes o adulto, ele não tem a opção, né? Ele tem que colocar a criança na frente de uma tela porque tem algo urgente que ele precisa resolver dentro de casa. A gente sabe como o dia a dia hoje é também. O pai, a mãe, o educador, enfim, ele tá lidando com várias outras responsabilidades e algo mais urgente surge, algo que é crítico. E a tela, ela é um recurso no fim do dia para, enfim, ajudar a disciplinar a criança ou pelo menos manter ela entretida por algum momento enquanto algo precisa ser resolvido, ou enfim. E também isso tem muito a ver com como a gente ensina as crianças a lidar com tédio, né? Exato. E aí eu queria te perguntar, assim, se pra gente, de novo, pra gente é desafiador. Nós sabemos cada vez menos lidar com o tédio. Ficar sem fazer nada, sempre tem uma TV ligada, a gente sempre tá conectado de alguma forma. A gente precisa saber lidar com o tédio, mas principalmente as crianças. Eu queria saber, assim, sobre uma perspectiva de desenvolvimento infantil. Por que a gente às vezes fica aflito de ver uma criança fazendo nada, putz, eu preciso dar alguma coisa pra essa criança fazer, ou algum brinquedo, ou entreter ela de alguma forma, e na verdade, o tédio também é importante. Ela ficar sem fazer nada é importante, né? Eu já li muito sobre isso também. Tu concorda com isso? E qual é o papel do tédio no desenvolvimento infantil? A criança lidar com ócio, com tédio. Nossa, eu tenho tantas camadas só nessa tua fala, Tantas sabe? opiniões. Mas assim, eu acho que a gente parte dessa questão de realmente o mundo ser um agito hoje. Tudo é tão agitado e é barulho aqui. A gente às vezes não consegue tá lavando a louça, tá ouvindo um podcast, tá? Sabe? Sempre. Então, assim, a gente, até como adulto, às vezes não para e presta atenção no que a gente tá fazendo. Isso impacta em nós. A gente sente perda de memória. Vai dizer que tu não sente, que a tua memória às vezes fica mais curta porque tu tá ali com um computador aqui, uma tela ali. A gente sente porque é verdade. Isso impacta totalmente. Tanto que a geração de hoje tem crianças que não conseguem olhar um filme inteiro, gente. Porque eles não conseguem ficar 1 hora parados na frente da TV. Mas, assim... Voltando um pouquinho nessa questão dos pais, né? A sociedade tá tão barulhenta que tudo também virou uma comparação, né? Parece que, tipo... se tu pôr teu filho na tela, tu é um pai e uma mãe ruim. Tu deu telas, meu Deus, isso vai afetar totalmente teu filho. Sabe? As coisas foram para um extremo que não devia, não precisa ser assim. E na minha opinião, a tecnologia, tu precisa cuidar a forma que utiliza e ensinar aquela criança a lidar com aquilo ali. Até ensinar a criança a perceber em si própria os comportamentos, o quanto aquilo afeta ela. Porque assim, também não adianta tu viver 10 anos, os 10 primeiros anos da criança. Não, tela é ruim, não vou dar tela. 10 anos sem tela. 0 telas.
E aí, quando ela fez 11, 12, ela vai virar um Pro adolescente. extremo, né? Ela vai pro outro Ela vai extremo. pro mundo, sabe? Ela não vai estar sempre ali embaixo da tua asa contigo, dizendo o que tu pode, o que não pode. E aí, ela vai virar um adolescente que talvez não vai saber lidar com tela. E isso pode ser muito pior. Então, é muito melhor que tu ensine, porque a tecnologia existe, do que tu pense, meu Deus, não posso, então não vou fazer nada. E sim, é um recurso, às vezes tu não tem opção, né? Tu não consegue. E aí é um ponto que eu acho importante analisar também. Tem vezes que é um recurso que tu pode, né, dar justamente porque tem outras coisas pra fazer, mas também tem que ter o cuidado pra isso não virar uma desculpa pra tudo, né? Porque assim, Uhum. tu ter filhos, ter crianças, isso dá trabalho. Tu precisa, né, também tirar um tempo ali, sentar com a criança, brincar. Tu não pode pensar, em todo momento vou dar tela porque eu não quero ter trabalho. Então, eu acho importante ter esse olhar Uhum. também, sabe? O porquê que eu estou dando a tela naquele momento, realmente é importante, é necessário, enfim. Mas tem que ter esse cuidado com não ser um motivo pra tudo. Ai, tô cansado, então vou dar tela pra eu Uhum. não me envolver. Ah, cheguei do trabalho agora muito tarde, vou botar na frente da TV. Tu vai ter trabalho, tem uma criança, né? Tu sendo a Uhum. guia dela. Então, assim, tu precisa tirar esse tempo pra sentar, pra brincar, pra entender. Se tu for usar isso como um motivo pra sempre dar tela, essa criança vai viver o dia inteiro em tela. E é importante em vários aspectos, né? Para desenvolvimento social, para desenvolvimento até de lidar com frustrações, de lidar com. Tu não pode fazer isso o tempo todo, não é sempre na hora que tu quer. Tudo isso, esse controle, né, traz. Mas eu acho que pro adulto é muito mais importante, até quando tu vai dar a tela, tu entender o porquê. Uhum. Aquilo precisa ou não precisa. E não demonizar, assim, no sentido de, meu Deus, coisa ruim. Eu tenho muita lembrança boa de filmes que eu gostava de olhar, de jogos que eu jogava com os meus amigos e tudo mais. Mas como fazer isso ser saudável, né? Acho que essa é a grande questão, assim. E num mundo que tá sempre estimulando a gente de todos os lados, de todas as formas, ensinar uma criança a fazer nada ou a entender que ela é dona do tempo dela, de que ela não tá recebendo nenhum tipo de estímulo, ela tá tendo que lidar com o ócio e com o tédio, é quase que um contrassenso, né? Num mundo que tá sempre estimulando a gente a olhar pra alguma coisa, tá sempre tentando buscar a nossa atenção, colocar uma criança no chão com brinquedos ou com não ou sem brinquedos, mas ensinar ela a não fazer nada, lidar com o tédio é muito poderoso, né? Tipo, é Muito. algo O que não tédio é muito importante. é. É muito importante. Porque, assim, realmente, hoje parece que tu nunca pode estar sem fazer nada, né? Ah, meu Deus, não tem nada pra fazer, vai lá e dá um salário e pega um salário como adulto Aham, também. Então, né, a gente tá falando aqui num contexto totalmente. geral. É. Mas, assim, para uma criança que está com o cérebro em desenvolvimento, ela precisa desenvolver a criatividade, a imaginação. Então, Uhum. imagina, não tenho nada pra fazer. Se tu vai lá e dá a tela, o que ela vai querer? Sempre mais tela. E aí ela vai estar. O perigo é o tempo que a tela tira do que a criança poderia estar fazendo, sabe? Às vezes eu acho tão triste, honestamente. Esses dias eu tava num parque, num céu aberto, assim. Lindo. Meu Deus, grama pra correr, sabe? Terra pra cavar, areia, parquinho e tudo. E algumas crianças num banco sentado no celular. Uhum. Por quê? Porque que nem eu falei antes, né? É uma dopamina rápida. A criança olha para aquele parque e ela não tem nem a criatividade de pensar o que ela vai fazer. Ela não é divertido, porque ela tá tão sugada ali com aquela outra coisa, né? Eu acho triste ver isso. E tu ter o ócio, ter o tédio é muito importante por diversos aspectos, né? Do desenvolvimento infantil. Então, assim, não tenho nada para fazer. Lembra quando a gente era criança? Uhum. Inventa. Inventa, exato. Inventa, vai achar alguma coisa pra fazer. Também não precisa o adulto estar sempre ali junto, brincando junto contigo, né? Tu tem que ter criatividade. Sim. E é muito legal que quando tu dá o espaço pra essa criança, tem uma mãe que eu acompanho em rede social que ela trouxe uma semana que ela teve que dar mais tela do que o normal, né? E aí ela Uhum. começou a sentir o filho dela mais agressivo e reclamando de tudo. Ele tinha 8 anos na época. Ele tem 8 anos.
Enfim, ela tava sentindo ele mais agressivo, e daí dizia, ela cortou, né, o tempo ali, acabou o tempo dele. Choro, é grito, meu Deus, Olha não, só. eu quero jogar mais, eu quero não sei o quê. E ele não fazia isso antes, sabe? Porque ele Uhum. tinha uma rotina que envolvia um pouco menos de tela, que ele tava mais acostumado, enfim. E daí ela viu que que ele ficou muito mais agressivo, irritado, e tudo mais. Daí ele disse: "Não tem nada pra fazer nessa casa, não tem nada pra fazer". E ela falou: "Inventa o que Uhum. fazer", porque ele costumava ser uma criança tão criativa, né? E aí disse que passou uma semana, assim, e ela teve que lidar com aquilo ali. Ela não deu a tela de volta e lidou ali com aquela frustração, sentou, conversou com ele, até deu pra ele observar o próprio Uhum. comportamento, enfim. E aí passou a próxima semana e ela gravou, assim, ele de longe. Ele tava com umas pecinhas, acho que era tipo um Lego, inventando uma coisa fora do normal, sabe? Ele Uhum. fez, sei lá, uma pista que ia levar uma bolinha pra não sei aonde, uma coisa muito criativa. E aí ela contou que ele veio com o mesmo discurso: "Não tem nada pra fazer, não sei o quê". E ela falou: "Inventa". E aí ele parou, ele realmente, ó, ele não ia ter acesso à tela e começou a Ele não tinha opção ele não mesmo. tinha opção, ele foi lá e pensou nisso e criou uma super pista. A irmã, daqui a pouco a irmã menor, chegou e começou a brincar junto. E aí isso já virou um momento social entre irmãos. Então, assim, se ele tivesse na tela, olha o quanto ele estaria perdendo, Sim. sabe? Então, né, tu tem que pensar, tu prestar atenção nas coisas. O ócio traz muito isso, o tédio. Desenvolver uma imaginação, um faz de conta, saber respirar, prestar atenção em ti mesmo, no teu corpo, na tua respiração. Enfim, tem tantos benefícios e a gente, às vezes, parece que sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Tanto que a gente, às vezes, na internet vê, né? Criança com uma rotina absurda. Meu Deus, as duas têm inglês, as três têm balé, as quatro têm futebol, chega em casa, toma banho e dorme, não tem tempo pra brincar, às vezes. É tanta atividade. O tédio não é nem permitido na forma como a rotina da criança tá organizada, né? Exato, e assim, é muito importante ter espaço para imaginação, né? Ter espaço para pensar, para explorar, para se desenvolver. E o tédio tem um papel fundamental nisso também, né? Fundamental, Ah. fundamental, importantíssimo. Leite, aproveitando esse gancho e essa história que tu contou, enfim, dessa criança de 8 anos e como que a brincadeira entrou como um caminho natural ali dentro de um cenário de tédio, onde ele se viu sem ter o que fazer, entre aspas, mas sem acesso ali às telas. O que acontece no cérebro de uma criança? A gente tem muita clareza dos efeitos nocivos que as telas têm, enfim, tanto para crianças quanto para adultos e assim vai. E eu queria te perguntar o oposto. O que acontece no cérebro de uma criança quando ela justamente brinca? Quando ela para brincar, né? Uhum. Tu falou ali na história das crianças que estavam sentadas no banco do parque, não brincando e sim na tela. Se essas crianças estivessem brincando, o que estaria acontecendo de muito mais benéfico no cérebro de uma criança? Sobre o ponto de vista também de desenvolvimento infantil. Uhum. O que acontece com a criança, com o cérebro dela, com o desenvolvimento dela, quando ela simplesmente brinca, né? Aham. Nesse aspecto desse exemplo que eu dei, pensa, né? A criança no parque, ela estaria brincando com os amigos, tendo uma interação social, aprendendo a se comunicar, aprendendo a conversar, aprendendo às vezes a lidar com uma frustração. Frustração, eu ia falar isso. Uma frustração, o amiguinho não deixa eu brincar com o brinquedo dele. Coisas que vão acontecer em Até situações... a briga é boa nesse sentido, né? Você brigar e depois se entender tem de que- novo. Depois, a gente que é adulto hoje, meu Deus, olha quanta situação social que tu tem que viver. E tu Uhum. aprende a lidar com essas coisas na Uhum. infância, né? E além disso tudo, do aspecto social, essa criança estaria subindo no escorregador, pulando, cavando, fazendo um castelo de areia, coordenação motora. Desenvolvimento motor. Desenvolvimento sim. motor, enfim, tantas coisas, sabe? Nesse caso, né? Mas falando sobre o desenvolvimento do cérebro, eu amo esse assunto. Inclusive, a aula que eu tive sobre a parte de cérebro em específico foi com a prof. Suzana Herculano Rosel, que ela é uma professora, né? Ela foi minha professora na pós, ela é neurocientista. Eu olhei aquela aula, meu Deus, milhões de vezes. Porque, assim, é um assunto muito interessante, sabe? Tentando trazer isso de uma forma geral, né? O período da primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, é o período que ocorre mais de 90% das conexões neurais. Então, assim, pra gente desenvolver uma habilidade nova, 90%. né? 90%, do 0 aos 6 anos. Sendo que muito disso ocorre nos 2 primeiros anos. Porque, assim, a prof. Suzana, inclusive, ela compara o cérebro de um ser humano como um excesso de matéria-prima. Então, finge ali que tem, tipo, uma Tá. argila grandona, né? E tu vai esculpindo aquilo ali, vai moldando pra ele se tornar um cérebro desenvolvido Formado. com habilidades. E esse esculpir
são os estímulos. Ele acontece por meio de estímulo, né? Então, tu dar, sei lá, quando a criança tá na fase de introdução alimentar, ela pegar uma frutinha, ela tá desenvolvendo, ela ainda não consegue fazer isso aqui, né? Pegar essa habilidade de pinça. Mas ela vai treinar. De primeiro ela não vai pegar. Daí o cérebro dela vai fazendo essas conexões, essas sinapses, né? As conexões neurais são chamadas de sinapses. E aí ela vai desenvolvendo uma nova habilidade. Ela vai conseguir pegar a frutinha. Com 4 anos, ela vai precisar dessa habilidade para segurar uma caneta. Ou um lápis, garfo pra comer, um garfo etc. para comer. Sim. Então, foi nos 2 primeiros anos que ela desenvolveu a coordenação motora fina que ela vai ter nos 4, 5, entendeu? Claro que é um processo contínuo, mas justamente tem um conceito que é plasticidade cerebral, né? O nosso cérebro, ele tem alta plasticidade. Então, por isso que a gente diz que criança aprende mais rápido. Porque ela realmente aprende mais rápido. Ela tem uma plasticidade cerebral muito maior. Então, por isso que tu vê, sei lá, uma criança que nasce em qualquer país, ela aprende a falar aquela língua. E quantas línguas forem necessárias, E quantas né? línguas forem necessárias. Sim. Especialmente nos 2 primeiros anos e na primeira infância, né? Até os 6 anos. Sim. Então, o brincar, ele é muito o meio pelo qual a gente tem estímulo. Porque, assim, tudo é estímulo. Tudo é estímulo. O desenvolvimento dessas habilidades é estímulo. Então, o teu cérebro está ali sendo esculpido e ele vai sendo esculpido a partir das habilidades que aquela criança está desenvolvendo. Ela só vai aprender, que nem eu falei, a segurar um lápis se ela fizer movimentos de pinça. Não tem como tu aprender a segurar um lápis se tu não faz isso primeiro, né? Então, o brincar, ele entra muito com esse papel e a tela, às vezes, tira esse desenvolvimento... tira esse espaço, né? O espaço do explorar, do ter. Ou ela até pode se desenvolver, mas para além do que ela poderia. Desenvolver habilidades, mas ela poderia estar desenvolvendo Muito mais habilidades se ela mais. tivesse com mais contato Muito na vida mais. real, com a própria brincadeira, né? Brincando sozinha com os amigos e assim vai. Em muitos aspectos, né? Motor cognitivo, social, enfim, muitos aspectos. Psicológico, lidar com sentimentos e tudo mais. Tu precisa passar por sentimentos, explorar sentimentos, viver coisas diferentes para aprender a lidar com aquilo ali. E aí, o que acontece muito, né? Até tem um estudo que foi publicado na JAMA Pediatrics que ele afirma que crianças que são muito expostas à tela, elas têm menos capacidade de letramento, de linguagem. Menos capacidade de linguagem, né? E isso é muito forte, sabe? Porque, assim, tu percebe isso quando a criança já tá com seus 4, 5 anos, ali na fase da alfabetização. E essa habilidade, ela tinha que ter sido trabalhada, talvez desde lá do 1, 2 anos, né? A questão da fala... A criança tá com o seu período sensível de fala ali entre 2 e 3 anos. Então, às vezes, chega, né? A criança tá com 7 anos, fala pouco, daí o adulto pensa, nossa, mas essa criança... Meu filho não consegue falar direito, não entendo nada que ele fala, tá com uma dicção ruim, não consegue contar uma história. E aí, tu tenta achar uma resolução naquele momento, mas... A questão é que lá atrás... É uma construção de 7 anos. Essa criança tem 7 anos. Exato. Né? Claro que tem o que fazer agora, sabe? É importante que se faça a qualquer momento. Tu sempre consegue, né? Buscar de novo esse estímulo. Mas lá, quando ela tinha 2, 3 anos, por ela ter uma alta plasticidade cerebral, teria sido muito mais rápido. Então, até é uma história legal de contar, né? Eu vou fazer um paralelo aqui. Mas há umas 3 semanas atrás, eu tava num congresso em Carazinho. A gente tava com a Eco lá, expondo os brinquedos, enfim. E teve um momento que uma profissional que trabalha com autismo já há 25 anos, ela fez uma roda de conversa com os pais. Um bate-papo com os pais, professores, enfim. E aí, as profs estavam reclamando. Eram profs que estavam trabalhando todos os níveis, mas algumas específicas falaram, os meus alunos têm 7, 8 anos e eles não... Tá muito difícil de lidar porque eles não conseguem passar por uma frustração, porque, aquele aluno ali vai fazer uma atividade de bola e ele não consegue chutar a bola direito, não sei o quê, ou não consegue conversar com amigo, enfim. Com 8 anos. Tava falando sobre situações difíceis com as crianças entre 7 e 9 anos. E aí, outra professora foi lá e deu algum exemplo de uma criança menor, e a profissional em questão, a Fábio, ela falou assim, gente, tem o que fazer com essas crianças de 7 a 9 anos, existem, né, estímulos, coisas que tu pode buscar, que as famílias têm que buscar e fazer agora para desenvolver, mas tem que prestar atenção nas crianças que estão lá com 2 ou 3. Para isso não acontecer com 7, 8 e 9, tu tem que olhar pro 2 e 3. E a gente saber disso e buscar esse conhecimento e agir quando a criança ainda é pequena faz toda a diferença, sabe? Na questão de brincar, de estímulo, de tela. Perfeito. E assim,
tu citou o desenvolvimento social, desenvolvimento emocional, desenvolvimento motor, né? Físico-motor, enfim. Cita, pode ser três tipos de desenvolvimento que são talvez mais estimulados ali, mais nutridos quando uma criança tá brincando. Olha, eu posso trazer, meu Deus, vários, mas um que eu Uhum. considero muito importante é a questão da fala, né? Então, assim, tem um filho, um bebê, conversa com ele. Senta e conversa e faz pergunta, mesmo que ele ainda não te responda com palavras, eles entendem e eles vão compreendendo o ambiente, o jeito que a tua boca se move, o teu tom. Tu percebeu o tom de uma pessoa? Olha o quanto trabalha empatia, né? Tu percebeu o tom de uma pessoa, se ela tá falando alto, baixo, brabo, triste. Então, tu precisa ter essa relação. Imagina quando tu tá com um brinquedo, um recurso, estimulando isso através de materiais ricos. Isso entra numa exponencial, né? Exato. Estimulando a criança, trocando com ela. Colocar ali um monte de peça. Onde tá o porco? Talvez ela não conheça o porco. Mas aí o cérebro dela fazer uma conexão. Ah, aquele ali é o porco. Na próxima, ela já vai lembrar um pouco mais do porco. Se ela não tem esse estímulo, ela não vai desenvolver isso. Então, uma dessas habilidades é a questão da linguagem, né? Da fala. Que esse estímulo de conversar, ter momentos sociais, que aí em contrapartida a tela às vezes tira, né? Essa interação, muito importante. Aí, questão de estímulo motor, completamente, né? Coordenação motora fina e grossa. Motora grossa, assim, tô falando de exercício, pular, correr, se equilibrar. Isso aí, depois que a gente é adulto, faz muita diferença tu ter tido uma boa base, né? De desenvolvimento motor. Habilidade fina para conseguir segurar um lápis, escrever. Então, fazer atividades que desenvolvam esse movimento de pinça, que estimulem isso, né? Um brinquedo, por exemplo, um alinhavo, fazer a criança costurar ali, imagina, costurar parece difícil, começa com o dedinho, ela vai aprendendo, porque é isso que acontece, sabe? Tu não consegue fazer, daí teu cérebro tenta, e aí ele faz essa conexão. Agora tu já consegue fazer um pouco melhor, e aí tu vai sempre desenvolvendo, né? Tu falou desse ponto ali do papel do adulto, né? Do adulto estar ali incentivando, falando mesmo que a criança não consiga falar, mas ele tá ali ativo nessa interação. Eu queria me aprofundar um pouco, eu queria que tu se aprofundasse um pouco nesse assunto, porque eu acho bem legal. Como que nós, adultos, podemos mediar melhor? Qual é o papel do adulto no brincar? E tem alguma recomendação de tempo de dedicação do adulto por dia? Ou não tem isso cravado em pedra, por exemplo? Putz, meia hora, 1 hora, 2 horas de brincadeira por dia já vão fazer muita diferença, desde que o adulto esteja ali mediando, intervindo, estimulando. Então, qual é o papel do adulto nesse desenvolvimento, nesse brincar, né? E se tem alguma recomendação já cravada ou se é algo que depende muito? Não tem uma recomendação cravada em pedra, quanto mais melhor, né? Então, assim, quanto mais estímulo, quanto mais momento de conexão ali com a família, com afeto, com questões sociais, melhor. Então, assim, meia hora é melhor que nada. 1 hora é melhor que meia hora, entende? E aí, a gente fala muito sobre as atividades guiadas, né? Também é importante para essa criança aprender a brincar sozinha. Sim, eu não acho que muito. o adulto tem que sempre estar lá. Ele tem que sempre sentar e guiar e brincar. É muito importante isso, né? Muito importante. Que ela aprenda a não depender de alguém para achar algo para fazer. E não dependa também de alguém para ajudar ele a ser criativo, né? A ser criativo. E tu já parou para ver uma criança brincando sem falar nada? Tem um vídeo que é bem famoso na internet, até de um bebê com um brinquedo, assim, de encaixe. E é um encaixe lógico de tamanho. E as expressões que eles fazem e o conflito interno é muito bom, é muito engraçado isso. Tudo. E o descobrir, às vezes, por conta própria. Nesse vídeo, ele tem um negócio assim, que ele tem que encaixar por tamanhos, né? Pequeno, médio, vai aumentando. Então, a peça grande, ela não vai entrar no primeiro, né? Sim. E aí, alguém gravou. O bebê, era um bebê, brincando com aquilo ali. Aí ele tenta, né? Ele pega aquela peça grande, tenta encaixar no pequeno e não cabe. Às vezes o adulto já vai querer intervir. Não, filho, é aqui, ó. Muito isso. E nem sempre isso é a melhor coisa. E a pessoa não falou nada, seguiu vendo. E ele percebeu, por conta própria, que não cabia. Aí ele foi lá e tentou no outro. E ele não tava frustrado, ele tava tentando, ele tava explorando o mundo. Às vezes a gente antecipa, Às vezes acha que a criança... ele vai ficar frustrado. Cara, não vai. E se ficar...
Importante Às também, vezes a sabe? gente coloca a nossa ansiedade de resolver na frente do desenvolvimento da criança. Né? Às vezes tu quer, é aquilo, né, que a Maria Montessori fala muito. Não faça por uma criança aquilo que ela pode fazer sozinha. Perfeito. Isso é muito importante. E aí no vídeo é lindo de ver, porque ele demora. Claro, essas coisas vão levar mais tempo. A gente tem que ter paciência Eu tô muito curiosa também. pra ver esse vídeo. E ele vai lá, ele consegue encaixar Uhum. sozinho, sem ninguém falar nada. É lindo de ver a reação dele, de ver que ele conseguiu, que ele entendeu por conta própria. E olha o conhecimento, quanto Sim. ele aprendeu. Percepção visual, noção espacial. Então, assim, tem esse lado também de permitir que a criança explore, brinque sozinha sem ter alguém em cima o tempo todo, mas o adulto estar lá, fazer atividades guiadas também é importante, né? Que nem a gente falou em outro momento sobre... Às vezes tu quer ensinar, sei lá, formas geométricas ou cores, e aí tu vai largar um material e deixar a criança ali sozinha, às vezes ela não vai saber o que fazer com aquilo. Então o adulto precisa guiar. Onde está o vermelho? Qual que é o vermelho? Esse animal é de que cor? Fazer atividades guiadas. Então tudo depende muito do momento, da habilidade. As duas coisas são importantes, né? Leite, muito, muito legal tudo isso. Eu tenho... De novo, as dúvidas são infinitas. E eu poderia ficar horas aqui Exato. falando sobre isso. Mas a gente precisa se encaminhar pro fechamento desse episódio. E eu queria que tu deixasse, assim, um recado final. A gente falou um pouco de telas, a gente falou bastante de telas, a gente falou um pouco sobre ócio, sobre o papel e a importância do brinquedo e principalmente do brincar, né? Da atividade, do exercício, brincar nesse mundo tão dominado por tecnologia, enfim. Pensando em tudo que a gente discutiu, tem algum recado que tu queira dar? Eu acho que o mais importante é isso, sabe? Que a gente esteja aberto e também dedicados, adultos dedicados a resgatar essa infância, a compreender. A gente já sabe, já é fato, num nível geral, o impacto que o excesso de tela tem. Então, vamos fazer diferente, sabe? A gente precisa pensar diferente, se dedicar de forma diferente, fazer diferente, estudar, saber sobre isso, enfim. E aí, vincula muito com esse propósito da Eco, né? De uma infância mais brincante, de potência do brincar, de que a gente possa educar com mais consciência, né? Compreender enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. E se ajudar também, né? Não se colocar nesse lugar de julgamento, de olhar e estar sempre julgando. A gente tentar ter mais calma com as coisas, entender ali a sua realidade, o que o teu filho precisa, mas entender a importância que o brincar tem para o desenvolvimento infantil e ter cuidado com essa questão das telas, né, também. Eu quero agora, nos próximos episódios, trazer cada vez mais profissionais diferentes, né? Tipo, a gente tava aqui falando de fala, em algum momento vai ter uma fono aqui no EcoCast falando sobre desenvolvimento de linguagem, recursos para se utilizar para isso, fora brincadeiras para fazer em casa, nutri, psicóloga, psicopedagoga. A gente vai explorar todos esses temas, né, de uma forma mais profunda nos próximos episódios. Mas é isso, né? Que a gente possa trazer para as nossas crianças uma infância mais brincante, feliz, saudável, porque serão os adultos do futuro, a gente quer que eles sejam felizes e saibam lidar com o mundo, e isso faz muita... É muito nossa responsabilidade como guias, né? E eu diria até fazer um exercício próprio, né? Próprio. Eu, semanalmente, diariamente, tô sempre tentando me policiar e eu converso com amigas, com amigos, com familiares. É uma dor nossa como adultos também. Claro, Então, e a gente tem exemplo, né? Tipo assim, Exato. tá dentro de casa, se tu fica ali o tempo todo no celular, talvez a criança não vai ter acesso ao celular naquele momento. É importante ela entender que é uma ferramenta para adulto, o que tá fazendo. Mas aí depois tu também fica o tempo todo no celular, não conversa com teu filho, aí ele cresce, não quer conversar contigo, quer ficar no celular. Nada é por acaso, né? Então, sabe, a gente precisa ter esse olhar, assim, colocar isso tudo em perspectiva, né? Ótimo. Leite, muito obrigada por me receber como a apresentadora honorária desse segundo episódio da EcoCast. Espero voltar em breve, porque dúvida é o que não falta. Quero agradecer a todo mundo que ouviu, que participou desse papo também. E dizer que, assim, a gente tem um papel ativo nisso, é um exercício de responsabilidade diária, mas te agradecer, principalmente. E sou admiradora da Eco, tu sabe disso. Tô sempre aqui, caso... É só me ligar aqui, eu vou assumir essa cadeira de novo. E vou mandar dúvida, tá? Já tenho aqui várias ideias de temas também que a gente pode trabalhar. Agora eu já sei, vai sair daqui e vai seguir o assunto. Exato. A gente pra conversar. Exato. Mas muito obrigada, Júlia. Obrigada por estar aqui de novo, né? Foi um prazer começar esse meu sonho que é o
EcoCast junto contigo, com uma amiga tão especial. E é isso, pessoal. Comentem aqui, nos contem o que vocês estão achando, ideias para os próximos episódios também. Eu quero que esse seja um espaço de troca. E é isso, até o próximo episódio. Espero que ele saia em breve. E me deixem ideias, porque eu ainda não tenho planejado qual vai ser o próximo. Bora? Beijo, gente. Tchau, tchau.